que vocês olham nos catálogos que estão postos com os senhores, chamado Robin. A máquina Robin em si é uma máquina que ela tem uma vantagem para nós, que seria o seguinte: portátil, faz um tijolo convencional, idêntico ao de olaria, com uma vantagem: não é irregular, como esse tijolinho aqui que tem 180 anos. Esse tijolo foi feito há 180 anos atrás. Tem a história da obra, inclusive o alvará de demolição legalizado perante a prefeitura, ele tem 180 anos. Só que é um tijolo aleijado, torto, irregular. Com essas máquinas, eu consigo estampar, moldar uma peça mais precisa. Só que para isso, gente, eu uso essa matéria-prima que aqui está, chamada, por alguns, barro, por outros, terra. E não é nada disso. Não é barro, não é terra. Isso é um solo altamente selecionado, qualificado. Caso contrário, os resultados são desastrosos. Tijolo queimado não se faz com terra. Se faz com uma matéria-prima que contém argila, com uma pastosidade que molda, e se for queimar, e queimar com uma temperatura elevada demais, estraga o tijolo, e de menos também estraga o tijolo. Tem a pitadinha como fazer café, como fazer arroz, como fazer feijão. Tem que saber o que está fazendo. E saber o que está fazendo, um dos maiores problemas que pode se constatar sucesso ou insucesso na moldagem desses tijolos está na qualificação dessa matéria-prima. E essa matéria-prima ela é qualificada exatamente assim. ,70% do seu volume é um material chamado areia. 30% do seu volume é um material chamado argila. Qual a função da areia e qual a função da argila? A argila vai fazer com que eu pegue essa terra solta, ao pressionar na mão ela me forma uma pelota, e essa pelota pode ser manuseada. Ou seja, eu estampo um tijolo e consigo pegar esse tijolo e colocar aqui do lado. Se fosse só areia, você já viu aquela brincadeirinha de areia na praia? Você faz um castelinho, você vai pegar e desmorona. Então areia pura não dá para pegar. Tem que ter a argila, que é ela que dá esse facilitador de você poder moldar, pegar a peça e movimentar a peça. Tá? Resumindo a história, nós sabemos que a argila dá liga. Mas qual é a função da areia? Em primeiro lugar, gente, a areia é ela que vai realmente dar resistência ao tijolo. Cimento não trabalha com terra, cimento não trabalha com barro, cimento não trabalha com argila. O cimento, ele trabalha com areia, com pedra. Então, os 70% que aqui representa, quer dizer o seguinte: se eu alterar essa fórmula e colocar 50% de areia, 50% de argila, o que irá acontecer nessa proporção? A coisa é simples. Eu vou perder resistência porque eu tenho menos areia. E vou aumentar a liga porque eu tenho mais argila. Mas aumentar a liga é bom? Não tem necessidade. Não existe o porquê disso. Muito pelo contrário. Ao moldar aqui na máquina, um excesso de argila poderia me provocar sujar a máquina, grudar na máquina. Então o que a gente faz? Normalmente nós colocamos aqui a terra aqui dentro. Lógico que a coisa não é feita artesanal, o pessoal usa um carrinho de mão mesmo, esse carrinho comum. Aqui a máquina vai tirar o excesso do material. Aí vai estampar o tijolo por essa alavanca. Aí
aí nós entramos naquele chamado princípio de Arquimedes. Quanto maior a alavanca, menor o esforço físico. E a alavanca é clara, para todo mundo entender. Esse espaço que aqui está, tem 4 centímetros. Ao puxar ele para cima, arrastar 4 centímetros, eu arrasto com uma alavanca de 1,20 m. Dentro desse grau de redução, isso equivale a uma prensa de 6 toneladas. 6.000 quilos. Isso lembra muito, gente, uma carga de corrida de um carro. O cara chega, o cara puxou o carro, já pulou para cima, o cara estava com o pneu, baixou já fora. Ou seja, isso é uma prensa rápida. O que ela faz? Ao descer, ela arrasta aqui embaixo e introduz o êmbolo, como mostrei naquele desenho inicial. Ela sobe. Isso é um limitador, stop de parada, que ao tocar no final, me garante que 1.500.000 tijolos são todos com a mesma bitola espessura. Aí o que acontece? Eu tenho uma peça moldada, extremamente precisa, linda, bonita e maravilhosa. Senhores, eu vou dar uma voltinha próxima, vocês vão vendo que aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui, ó, pelo. O que você colocar aqui no meio sai. Então, se você colocar um solo branco, com óxido de ferro colorido e por verde, ele vai sair verde. Precisa? Não há necessidade. O tijolo é lindo, bonito, maravilhoso. Tá? Ele é um tijolo qualificado como primeira linha. Hoje um tijolo à vista, cerâmico de olaria, tijolo bom de olaria, ele tem seu preço aí no mercado, algo beirando seus 300, 400 reais. Eu diria que seria um tijolo com essa semelhança aqui daqui. Isso não é nosso, olha bem. Isso é um tijolo de olaria. Tijolo aparente. Tijolo à vista. Só que um tijolo à vista, aleijadinho, torto. Por que ele é aleijado e torto? Pelo seguinte, a argila, a moldar o tijolo, trabalha com teor de umidade de 8 a 10%. E nós trabalhamos com uma umidade só de 4%. Isso quer dizer que nós não temos deformação, não temos retração e não temos dilatação. E a cerâmica, infelizmente, retrai. Então, quando você coloca um tijolo ao lado do outro, você começa a sentir a diferença de precisão. Aqui ela tem essa cor, vamos dizer, meio escura, ao tipo da terra e à umidade. Se eu quiser mudar para uma outra cor, eu posso mudar. Mas uma coisa eu posso assegurar aos senhores. Óbvio que eu estou pegando aqui uma peça, quase que meio escolhida a dedo, né? Olha a péssima qualidade desse tijolo de olaria. A péssima. E olha uma inconveniência que esse tijolo tem. Ao colocá-lo aqui, numa mesa, ele é todo atrapalhado, ele é todo empenado e aleijado. Isso quer dizer o seguinte, senhores, que esse tijolo, o cara não tem que ser pedreiro, o cara tem que ser o pedreiro para sentar. Quando você pega uma peça com extrema precisão e um pouco de raciocínio lógico, uma régua acusa o paralelismo da parede. Já na década de 70, fabricando os tijolos de solo cimento convencionais, como era feito pelo senhor Silva Ram, já no início de 1900, vamos dizer, nós detectamos que nós poderíamos ter um embolso, um reboco extremamente fino, a ponto de que nós aplicávamos uma camada nunca superior a 5 milímetros. Hoje, ao se rebocar uma parede, a gente faz o seguinte: ao invés de pegar aquele reboco tradicional de 3 centímetros, eu jogo 3 milímetros. Menos mão de obra, menos custo
peso e maior velocidade. Aí o pessoal me fala, mas Francisco, a massa de assentamento. Bom, qual é a função da massa de assentar tijolo ou bloco? É calçar a peça. Se a peça é torta, você tem que pôr mais massa para compensar. Se a peça é reta, plana e paralela, você vai usar menos matéria-prima, que é a massa de assentamento. Aí vem a pergunta,